O nosso Deus continua sentado no alto e sublime trono. Ele está no controle da minha vida. Ele está no controle da sua vida. Ele continua reinando, controlando os reinos sobre a terra. Ele continua reinando os reinos sobre a terra. Ele continua no controle da sua vida. Não importa o que você está passando, Ele está no controle da sua vida. Não importa o deserto que você está passando, Ele está no controle da sua vida. Ele continua reinando. Ele é santo para sempre, Ele é rei para sempre, Ele é soberano para sempre. Esse é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, nessa mesma atmosfera de adoração, abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 4, no verso 1. Aleluia. Quem já pôde sentir a presença do Espírito Santo do Senhor nesse lugar? Quem já pôde sentir a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar? Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Deus tem uma palavra poderosa para mim e para você nessa noite. Mateus capítulo 4, verso 1. Eu estava orando nesta manhã, pedindo a Deus uma palavra para ministrar nesta noite, e Deus me trouxe esta palavra ao meu coração. Eu creio que Deus quer falar com alguém aqui nesta noite sobre deserto. Eu creio que tem alguém passando por um deserto aqui nesta noite, mas Deus tem vitória para nós no deserto. Deus tem vitória para você, meu irmão, no deserto. Diz assim a palavra do Senhor: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesta noite, nós engrandecemos o nome do Senhor, Pai, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Nós te louvamos, Pai, nessa noite, porque o Senhor, na tua bondade, se manifestou no nosso meio, neste lugar. O Senhor já ministrou nossos corações nessa noite, mas o Senhor tem uma palavra para completar essa ministração nas nossas vidas, neste lugar. Fala com a tua igreja, Pai, nesse momento. Fala conosco através da tua bendita e poderosa palavra. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos?
Queridos, essa palavra que eu acabei de compartilhar com vocês, um pouquinho antes, vocês vão ver que Jesus, antes de ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele foi ao deserto para ser batizado por João Batista, ali no Rio Jordão. E o texto diz, aí um pouquinho antes do capítulo 4, que era um momento muito especial na vida de Jesus. Jesus foi até o Rio Jordão, onde estava João Batista, uma multidão de pessoas sendo batizadas. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou, João Batista disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali Jesus entrou no Rio Jordão e foi batizado por João Batista. E quando ele saiu da água, o céu se abriu e veio o Espírito Santo em forma de pomba, pousou sobre Jesus. E veio uma voz dos céus que disse: eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Então era um momento de muita alegria, de muita felicidade para Jesus Cristo. Mas o texto vem nos dizer que a partir daquele momento, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que eu aprendo com isso, meus amados irmãos, que muitas vezes nós estamos vivendo um momento de muita alegria na presença do Senhor, muitas vezes estamos vivendo um momento de êxtase na presença do Senhor, um crescimento espiritual na presença do Senhor, mas de repente nós somos persuadidos pelo Espírito Santo e somos levados ao deserto para passar uma temporada no deserto, para também ser tentado pelo diabo. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós pensamos que nós somos levados para o deserto pelo diabo e não pelo Espírito Santo. E aqui nós vimos que foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você está passando por um deserto, entenda uma coisa, que não é o diabo que levou você para o deserto, foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo que levou você para o deserto. Mas não é para você ser destruído, não é para você ser esmagado no deserto, é para você ser provado, para depois você ser aprovado por Deus. O deserto, meus amados irmãos, é a faculdade de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entender que quando Deus quer fazer a gente mudar de nível, Ele vai nos levar para o deserto. Irmãos, eu já passei por alguns desertos na minha vida. Eu posso dizer que já sou especialista em deserto, mas ainda existe mestrado, doutorado e PhD, não sei quantos desertos que eu vou passar, mas já passei por alguns desertos na minha vida. Mas hoje eu sei que quando eu estou no deserto, é Deus trabalhando na minha vida, é Deus querendo tirar algo de dentro de mim, é Deus querendo trabalhar na minha vida para me levar para um nível maior. Entenda isso, meus amados irmãos, que quando você estiver passando pelo deserto, Deus está preparando você para algo muito maior. É assim que Deus trabalha. E meditando nessa porção da palavra de Deus, eu aprendi algumas lições que eu quero compartilhar com você nesta noite. Primeiro ponto muito importante é que você entenda que é o Espírito Santo que nos leva para o deserto e não o diabo. A palavra diz que após o batismo de Jesus, Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Porém Ele foi para o deserto, levado pelo Espírito, com um propósito. Qual é o propósito? Ser tentado pelo diabo. E para que ser tentado pelo diabo? Para ser aprovado. Jesus iria iniciar o seu ministério terreno, que era algo mais importante na sua vida. Então Ele precisava passar por algumas provas, algumas provações, para depois ser aprovado. Então, irmãos, quando Deus te leva para o deserto, Ele não leva você para o deserto para você sofrer apenas. Ele não quer que você apenas passe por sofrimento. O Espírito Santo, Ele não é
sadomasoquista, Ele não quer ver você sofrendo à toa, não. Ele leva você para o deserto com um propósito, para ser provado e depois ser aprovado. Nós precisamos entender que Deus tem uma faculdade, e essa faculdade chama-se deserto, mas não é para a nossa destruição, é para nós mudarmos de nível. E nós aprendemos, irmãos, nesse texto que Jesus, Ele foi tentado em todas as áreas de sua vida. Na sua carne Ele foi tentado, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, e a Bíblia vem nos dizer que em nenhum momento Ele pecou. Em nenhum momento o Senhor pecou. Todo deserto que nós enfrentamos, todo deserto pelo qual nós somos levados pelo Espírito Santo, tem o propósito agregado a esse processo. Mas você pode me perguntar: pastor, qual que é o nosso deserto nos nossos dias? Nos nossos dias, nosso deserto, irmãos, pode ser uma doença que nós enfrentamos. O nosso deserto nos nossos dias pode ser problemas conjugais que nós enfrentamos. Os nossos desertos nos nossos dias podem ser problemas nas nossas finanças que nós enfrentamos, problemas com nossos filhos, problemas no nosso casamento, problemas na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual, problemas na nossa vida emocional. Quantas pessoas estão passando por problemas emocionais, problemas conjugais, problemas com filhos? São desertos que nós estamos enfrentando. Eu não sei qual é o deserto que você tem enfrentado, mas eu sei que você está enfrentando um deserto na sua vida. Mas existe uma diferença, irmãos. Jesus nos ensina como passarmos por um deserto e sairmos vitoriosos. Jesus nos ensina nesse texto de como entrarmos no deserto, enviados pelo Espírito Santo, e sairmos vitoriosos nesse deserto. Ele nos ensina aqui, irmãos, que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós observamos nesse texto, no verso 3, quando o diabo chega para Jesus e diz assim: então o tentador aproximando-se lhe disse: se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Veja só, primeira coisa que o diabo faz, ele coloca em dúvida a identidade de Jesus. Se és filho de Deus. Muitas vezes, irmãos, quando estamos passando por um deserto, o inimigo começa a colocar dúvida no nosso coração. Será mesmo que você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, por que você está passando por essa dificuldade? Se você é filho de Deus, por que você está passando por essa luta? Ele começa a colocar em xeque, em dúvida, a nossa identidade como filho de Deus, como cristão. Aí ele continua dizendo assim: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Mas Jesus, conhecedor da palavra de Deus, ele recita para o diabo Deuteronômio 8:3, e diz assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Daí a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Irmãos, quando eu digo para você, você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Quantas pessoas têm sido destruídas porque falta conhecimento da palavra de Deus? Mas aqui o diabo tentou pegar Jesus, tentou ludibriar Jesus, enganar Jesus. Mas Jesus, conhecedor da palavra, começou a dizer: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra do Senhor. Irmãos, eu postei um vídeo essa semana no grupo de obreiros da igreja.
onde um pastor disse que, aquilo que eu sempre tenho falado, que se você é crente mais de 2 anos, e você não leu a Bíblia capa a capa ainda até hoje, você não é crente. Se você fala que ama Jesus, que Jesus é tudo para você, mas você não leu a Bíblia até hoje capa a capa, você não ama nada. É mentira que você ama Jesus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não cairmos no engano do diabo. E o diabo, não satisfeito, vendo que Jesus respondeu com uma palavra, ele tenta Jesus usando a própria palavra. Ele pegou um texto isolado e disse meias verdades. Aí ele disse aqui, no verso 5: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele recitou aqui para Jesus o Salmo 91, versículo 11 e 12. Mas Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. É Bíblia contra Bíblia, é palavra contra palavra. Aí muitas vezes o diabo, ele pega um versículo isolado, lança na vida de uns crentes que não conhecem a Bíblia, e o crente vai, acredita e cai na lábia do diabo. Mas o diabo também não ficou ainda satisfeito com isso. Aí ele diz assim no verso 8: levou-o ainda o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles darás culto. Deuteronômio 6,13. Irmãos, o diabo, ele é astuto, ele é sagaz, ele é mau, ele trabalha 24 horas por dia para tentar nos destruir, e ele tem paciência, e ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece o seu ponto fraco, ele sabe aonde pegar você. Ele tem paciência o suficiente para esperar você no seu momento de maior fraqueza, ele chegar para você e ver você frágil e oferecer para você, assim como ofereceu para Jesus: olha, transforma essas pedras em pães. Você está com fome, você pode fazer isso, ninguém está vendo, você pode fazer. É só uma cachaçinha, é só uma mentirinha, é só uma puladinha de cerca, ninguém vai ver, você pode fazer. É isso que ele tem feito, e muitos crentes têm caído na lábia do diabo. Irmão, porque no deserto nós sentimos mais fragilizados, e o diabo sabe disso. O diabo não ofereceu pão para Jesus, ele só deu a dica. Ele não vai oferecer nada para você, mas ele vai dar uma dica para você cair. Porque ele conhece a sua necessidade, o seu ponto fraco. E às vezes, irmãos, ele começa a tomar suas dores, entre aspas, né? Coitadinho de você, você fica aí servindo ao Senhor e passando por essa dificuldade, passando por essa luta. Larga a mão disso, rapaz, larga a mão desse homem, parece até a mulher de Jó, né? Abandona esse Deus aí, ó, e morra.
Mas a nossa resposta como cristão, nós devemos fazer como Jó: no sair do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estou saindo de uma gripe terrível, mas ainda estou um pouco gripado, o nariz fica meio escorrendo. Muitas vezes ele coloca dúvida quanto à nossa identidade, quanto à nossa filiação, e isso gera em nós dúvidas quanto à nossa paternidade. Se nós duvidarmos que Deus de fato é o nosso Pai, aí nós perdemos a nossa fé, e nós acabamos abandonando a nossa caminhada com Deus. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Satanás tem colocado dúvida quanto à nossa paternidade, e muitas pessoas têm deixado de acreditar que é filho de Deus, que é filha de Deus, e têm abandonado a fé e a caminhada com Deus. Ele tem saído vitorioso muitas vezes. Nós precisamos entender que ele é mau. O diabo é mau, irmãos. Não brinque com o diabo. Ele é mau. Ele é sagaz. Ele está aí para destruir. Ele está aí para matar. Ele está aí para roubar. Não brinque de ser cristão. Seja autêntico. Seja íntegro. Seja reto, desvie do mal, não brinque com coisas sérias. Entenda que o diabo é real, e ele conhece qual é o seu ponto fraco. E a Bíblia diz que ele ruge como leão, e está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Que você não seja essa pessoa que ele vai tragar, em nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, o deserto é inevitável. Se você não passou por um deserto, você vai passar. Não estou querendo jogar praga na sua vida, mas o deserto é inevitável na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Mas o tempo no deserto depende do seu posicionamento. No deserto, Jesus tirou proveito da situação. Então Jesus nos ensina como tirar proveito da situação, como tirar proveito quando nós estamos passando por um momento difícil, por um deserto nas nossas vidas. Jesus usou a sua boca, a sua língua, para jejuar 40 dias, diz a palavra do Senhor. Estava no deserto, olhou para um lado, para o outro, não tinha pão para comer, não tinha ninguém ali. Vou jejuar, vou orar, vou ler a palavra de Deus, vou aproveitar o tempo para que eu venha crescer na minha vida espiritual. Então foi isso que Jesus fez. Jejuou, orou, leu a palavra. Ele usou 3 armas poderosas que nós temos à nossa disposição: oração, jejum, palavra. São 3 armas poderosas que estão à sua disposição, meu irmão. Jesus refutou as tentações do diabo usando a palavra. O deserto de Jesus durou 40 dias. Já o deserto dos nossos amados irmãos israelitas durou 40 anos. Sabe por quê? Porque ao invés de usar a boca deles para glorificarem a Deus que os tirou do Egito, do mundo. Egito simboliza o mundo, simboliza a escravidão, simboliza o pecado, tudo de ruim. Eles usaram a boca deles para murmurarem contra Deus. Eles usaram a boca deles para reclamarem contra o Senhor.
Ele usara a boca deles para dizer que sentiam falta do Egito, saudade do Egito, da comida do Egito, do pepino do Egito, da cebola do Egito, do alho do Egito. Misericórdia! Usaram a boca, a língua para murmurar, ao invés de glorificar a Deus por ter livrado eles da escravidão do Egito. E ao invés de passar 40 dias no deserto, passaram por 40 anos. Então, irmãos, o deserto é inevitável nas nossas vidas, mas o tempo no deserto depende do seu posicionamento diante de Deus. Se você souber usar a sua boca, a sua língua, o seu tempo será curto no deserto. Mas se você murmurar, se você reclamar, você vai morrer no deserto. E o que tem de crente hoje sentindo falta do Egito, o que tem de crente hoje sentindo falta das coisas do mundo, querendo voltar às práticas das coisas do mundo. Tem muita gente que saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Tem muita gente se embebedando, flertando com o pecado, cometendo pecadinho, pecado e pecadão, brincando de ser crente. Esses vão morrer no deserto, se não se arrependerem, olharem para frente, se não se posicionarem diante de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Nós precisamos nos posicionar como cristãos verdadeiros. Não podemos olhar para trás, não podemos olhar para o Egito, querer voltar para o Egito, querer voltar para o mundo. O mundo não nos pertence. Nós não somos do mundo, nós somos dos céus, nós somos embaixadores do céu. Nós somos embaixadores dos céus. Não podemos querer voltar para o mundo, sentir saudade das cachaças, das festas, do mundo. O mundo não nos pertence. Queridos, ainda que você esteja passando por um deserto, o recado de Deus para você hoje é que você precisa suportar o deserto, porque foi Deus que te levou para esse deserto. Não é para a sua destruição, é para o seu crescimento, é para você mudar de nível. E você não deverá suportar de qualquer jeito esse deserto. Você deverá suportar sem murmurar, sem reclamar, sem olhar para trás, apenas confiando que Deus está no controle da sua vida. Mesmo você no deserto, Deus está no controle da sua vida. Nós precisamos continuar caminhando, confiando, glorificando a Deus, crendo que Ele está no controle, e Deus vai levar você para outro nível. Queridos, confia que Deus está com você. Ele está te vendo, Ele vai socorrer você. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz assim: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus foi tentado, Ele sofreu, e Ele é poderoso para socorrer a mim e a você, quando nós somos tentados também. O mesmo Jesus que venceu o diabo no deserto, Ele nos assiste nas nossas tentações. Não estamos sozinhos nessa batalha, nesse deserto. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho, minha irmã, nesse deserto. Jesus está com você.
pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer você, porque você tem sido tentado também. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento.